Olá, eu sou Carlos Benevides, escritor e editora da editora Oia. Vou entrevistar 8 autores e 6 autoras que compõem o Tiro de Letra, uma coletânea da prosa brasileira nestes tempos estranhos. O vídeo será breve, para o rápido consumo de vocês. Estaremos apresentando os atiradores do Tiro de Letra e algumas características de suas escritas, pensamento literário e expectativas para a publicação da coletânea. Estamos hoje com um mundo chamado Caruaru, uma das cidades mais culturais do Brasil e onde se encontra mais artistas por metro quadrado, representada pelo meu querido, amado e amigo Silvano Barbosa, escritor, ilustrador e editor da A Relíquia Editora. Mais tarde falaremos sobre nossa querida A Relíquia Editora e seus maravilhosos projetos. Silvano, querido, vou começar com 3 perguntas iniciais de sempre, que eu chamo de óbvias, por pura provocação, mas que na verdade formam o perfil do autor que estamos entrevistando. São elas. Vamos lá? Quais são suas influências na escrita? Qual o seu processo de escrita? E o que faz você escrever? O que te motiva? Das influências, eu sempre tive várias desde que eu decidi escrever. Eu comecei muito mais novo e eu tinha aquelas referências dos livros que chegam para a gente através das grandes editoras mesmo. Então era livro tipo Game of Thrones, esses livros que vêm de fora principalmente, que é o que acaba chegando para quem começa a ler e a gente é muito influenciado por isso, né? Aos poucos, através de vídeos no YouTube e podcast também, eu fui tendo contato com os nacionais. Não os clássicos, que eu já vi na escola, mas eu lembro muito de Milton Ratum. Foi o primeiro que eu vi e me influenciou muito. Eu escrevi até um conto, um dos contos do projeto. Começou após ler Dois Irmãos. Eu gostei do ritmo que ele fez, tudo. Foi uma referência boa. Não tá parecido com o dele, mas foi o pontapé. E aí eu segui. Aí eu conheci mais Ariano, que a gente conhece do filme, conhece da televisão, mas de escrita era para mim era pouco. Aí cheguei em Raimundo Carreiro, ele deu uma entrevista, ele fez um evento aqui em Caruaru e aí eu li algumas coisas dele e me inspirou muito, porque tudo que ele escreve se passa aonde ele está. Ele escreve muito do lugar onde ele está. E isso começou a me interessar muito. E aí eu comecei a ler muito livro de gente que escreve do lugar que está. Aí eu tive contato com muitos que são dos estados aqui do Nordeste. Pronto, a partir de Raimundo eu comecei a dar prioridade a escritor contemporâneo brasileiro, escritora contemporânea brasileira. E quanto mais perto de mim, da onde eu estou aqui em Caruaru, eu acho melhor. Eu lembro que agora um nome que me veio muito na cabeça é Tiago Medeiros. Ele escreve prosa, escreve poesia, e o que ele escreve me influencia muito. Eu acho que é isso. As minhas influências hoje são os escritores e escritoras da literatura brasileira contemporânea. O meu processo de escrita, eu começo no bloco de notas de celular ou em caderno de rascunho. Vem a ideia, eu anoto logo para não perder. Ou eu deixo lá, ou dependendo, se eu estiver no ônibus, quando eu chegar em casa, eu já começo a mexer alguma coisa. Eu começo a desenvolver no papel. E quando eu tenho alguma coisa que eu acho que está grande demais, que eu tenho que ler no começo, eu já quero riscar alguma palavra, talvez, aí eu já passo para o computador. Aí lá eu passo e sigo até o final. Porque eu tento escrever tudo de uma vez e depois ir editando. Eu acho que para mim, eu descobri que para mim isso é mais fácil do que começar a editar talvez um parágrafo. Aí eu demoro muito, aí eu tento escrever tudo e terminar depois. Aí eu edito, leio várias vezes. Eu acho que isso é bem comum, né? É sempre esse processo que eu tenho. Eita, que eu fiquei curioso agora. Você usa destas técnicas milagrosas? Tipo, colocar post-its, usar tabela, escrever texto em Excel, etc, etc, etc. Uhum. Eu já tentei algumas, há algum tempo eu tentei algumas, como fazer tipo um método que o povo faz com atos, primeiro ato, segundo ato. E eu percebi que
me deixou engessado, me deixou um pouco engessado, porque eu estava mais preocupado em encher aquela tabela do que com a história. E aí eu me perdi um pouco, eu deixei de lado, tentei fazer como você falou, com um post-it mesmo, ia colando. E aí eu comecei a juntar muito papel. Aí na hora de escrever me atrapalhava muito. Aí agora eu tento ter um rascunho só, eu agora tento ter um rascunho só, e aí quando eu passo para o computador, dificilmente eu volto para o papel. Eu faço tudo lá mesmo e eu tento também não colocar vários arquivos. Eu prefiro várias páginas do que vários arquivos. Acho que tudo em um lugar só, para mim, é mais fácil de encontrar. A terceira pergunta, amado Silvano. O que faz você escrever? O que te motiva? Hoje, o que me motiva é o que eu escuto. Eu comecei por imagem, ou foto, ou vídeo, ou filme. E aí eu vi uma imagem e dali nascia, brotava alguma história, alguma coisa que eu queria escrever. Hoje é pelo que eu escuto. Às vezes nem tanto pelo que eu vejo, talvez nem muito o que eu leio, é mais pelo que eu escuto. Eu acho que a história de alguém ou um trecho de uma conversa no ônibus, qualquer coisa, isso me inspira muito, assim. Dali, às vezes, sai alguma coisa, eu guardo para colocar no que eu já estou escrevendo. Hoje eu posso dizer que o que me faz escrever é o que eu escuto Muito bom. ao meu redor, né? Muito bom mesmo. Porque Silvano nos mostra que a melhor prática da escrita é a escuta. E caso não saibam, Silvano faz parte de uma escola de ótimos prosadores. Aqueles contadores de causos que não podemos deixar morrer. Pelo contrário, devemos incentivar para que surjam cada vez mais. A escola de Ariano Suassuna e tantos outros mestres dos bons causos. Eu ficaria muito feliz, horas, lendo os contos do Silvano. E vocês terão esta oportunidade de ler 4 divertidíssimos contos dele, em nossa coletânea. Sim, só tem uma coisa tem uma coisa que eu lembrei agora. Eu acho que o que me inspira muito é o que eu escuto. Quando eu comecei a ler sobre escrita, eu ficava muito impressionado quando falava sobre os diálogos, que é a questão dos diálogos serem mais fluidos, que não, que a gente não copia a forma que a gente fala, mas também não pode ser muito engessado, porque ele não fica natural. E eu acho que tem gente que se interessa muito com título, com alguma coisa lírica. Eu acho que o diálogo é sempre o que era o que me chamava a atenção quando se falava sobre diálogo, sobre algumas técnicas talvez. E aí eu sempre tento escrever o diálogo da forma mais natural que eu consigo. E aí, então, quando eu escuto o pessoal na rua, é que eu vou pegando algumas coisas, algumas palavras, principalmente. É isso aí. Maravilha, muito bem lembrado. Mas me diga, vamos para a próxima. O que se joga dentro de um conto e o que se joga fora? Isso é uma pergunta bem interessante. Ninguém nunca me perguntou isso. Quando você pergunta, eu penso o que é que eu coloco dentro do conto. Eu acho que a primeira coisa que eu penso em um conto é que situação eu vou contar. Eu acho que é a situação que me interessa. Em primeiro lugar, é a situação. E geralmente é uma situação que se torna cômica. Mesmo que ela tenha alguma coisa que não seja engraçada, não é uma coisa engraçada que acontece, mas talvez a situação, para quem está lendo, se torne engraçada. Quando eu falo que coloco que o que mais interessa é a situação. O que situação vai se passar naquele conto. Eu posso chegar no começo de uma situação, eu posso chegar no meio, talvez no fim. O que me importa muito é que situação eu vou contar. E aí, como eu falei, sempre que eu penso em que situação eu vou colocar, mesmo que ela não seja uma situação cômica, talvez da forma que acontece, ela acaba ficando engraçada para quem lê. Eu tenho um hábito de falar que eu gosto mais do que é engraçado, do que está acontecendo. Por exemplo, alguém engraçado, para mim é mais engraçado uma pessoa que ela está agindo naturalmente e ela é engraçada, ou pelo que ela fala, ou a forma que ela fala, do que se ela tentar me dizer uma coisa engraçada. Eu prefiro rir, eu acho graça de verdade do que é engraçado sem intenção de ser engraçado, do que uma coisa que é dita ou feita para ser engraçada. E aí eu acho que
o que eu colocaria dentro, o que eu jogo dentro do conto é uma situação que seja interessante para eu contar, interessante para quem vai ler. E o que eu não coloco no conto, que eu, o que eu, o que eu tiro do conto, se aparecer eu tiro e eu tento não colocar, é explicar demais. Eu acho que os primeiros contos que eu escrevi, eu explicava muito. Eu achava que ninguém ia entender se eu não dissesse tudo o que eu pensei. Eu não deixava, talvez, espaço para a pessoa completar. E aí, de uns tempos para cá, conversando com outros escritores, outras escritoras, eu entendi que talvez se eu cortar algumas coisas, deixar essas lacunas, o leitor vai acabar completando. E, para minha surpresa, quando eu deixo alguma lacuna, e mesmo que não seja intencional, mesmo que eu não perceba que ali tem um espaço para ele completar, eu percebo que ele enxerga coisa que talvez eu não tenha enxergado. E para mim se torna até mais interessante. Uma coisa que eu não via no meu conto, eu começo a ver. E se de outra vez alguém me perguntar, eu posso usar isso e dizer que talvez foi minha intenção sim, para achar interessante, eu não tenho problema com isso. Mas é isso, eu coloco dentro uma situação que me interessa contar, seja interessante. Talvez vá estar humor ou não, mas o que eu jogo fora é essa explicação exagerada, é dizer demais, é deixar mais espaço para quem vai ler completar. Outra provocação, querido. Até onde você pretende chegar para se reconhecer dentro de um estilo? Se é que isso seja preocupação para você. Quando eu penso em estilo, quando eu pensava em estilo lá atrás, eu pensava que eu já deveria talvez definir um estilo agora e seguir por ele, até me tornar bem velho e consolidar. Mas eu percebi que eu não conseguia fazer isso. Eu começava escrevendo uma coisa, à medida que eu ia lendo, tendo contato com outras coisas, ia mudando alguma coisa, ia me influenciando. E talvez eu pensei que eu ia ter um estilo de um conto meio Milton Ratum, no estilo que não dá para copiar, mas dá para se inspirar, eu fui conhecendo outras coisas e indo por outros caminhos. E aí eu acho que hoje, segundo quem lê, sempre comenta sobre isso, eu acho que o meu estilo vai para o lado de alguma forma do humor. É, os diálogos, as próprias histórias. Eu acho que eu não sei se é isso que eu vou continuar, mas é o que eu gosto de escrever, é o que me interessa escrever. Eu não digo que eu tenho facilidade para escrever, que é bem suado chegar em um resultado desse tipo. Mas é o que me interessa hoje. Eu acho que se eu tivesse que definir meu estilo hoje, era um estilo engraçado. Dentro do conto, até agora eu não escrevi nada maior, mas dentro do conto é ser engraçado. Não cômico no sentido de contar histórias engraçadas, mas talvez de dentro do texto ter um elemento de humor, talvez, ou a própria situação, ou talvez o diálogo, mesmo que seja uma coisa talvez triste, mas talvez o diálogo acaba tendo um pouco de humor ali. Há pouco tempo eu tive contato mais com poesia, e sempre me indicavam muita poesia, que talvez ajudasse a prosa, enfim. E aí eu tive bastante contato com poesia esse ano e eu comecei a experimentar com poesia, escrever alguma coisa com poesia, e eu entendo que enquanto a prosa que eu escrevo, ela tem esse humor que eu falei, na poesia ela, segundo quem já leu, que eu não mostrei para ninguém porque não tem nada pronto, só mostrei para algumas pessoas, ela não é parecido com esses causos, com essas coisas dos contos. São mais tipo confissões. Quando eu preciso escrever, quando eu tenho que escrever alguma coisa de poesia, e eu estou gostando muito, é uma coisa que eu estou gostando de experimentar. Sai um pouco desse humor e entra um pouco do que até me disseram que era um tom confessional, que é mais do que eu tenho dentro e quero tirar, que seja talvez de vida, de influência do que eu passei, das minhas histórias. Agora sim, Silvano, vamos falar um pouquinho sobre o projeto Nós que Aqui Estamos, da sua editora. Para mim, um dos melhores projetos, disparado, de 2021 na literatura brasileira. E me diga também se você foi influenciado por esse projeto de alguma forma na sua escrita.
Esse projeto Nós Que Aqui Estamos, ele é uma ideia de um escritor daqui de Caruaru, Tiago Medeiros. A gente começou a Relic no começo do ano, e acho que em abril a gente começou com outro projeto, e logo entrou, ele participou do primeiro projeto, a gente entrou em contato com ele e ele disse que tinha uma ideia, que era essa, Nós Que Aqui Estamos. A ideia é fazer Nós Que Aqui Estamos, reunindo poetas de cada região do Brasil. E aí o primeiro a gente escolheu a região Nordeste. O projeto funciona assim, o Tiago faz os convites, vou voltar. O projeto funciona, eu vou conseguir. O projeto funcionou assim, Tiago convidou 4 escritores ou escritoras, poetas de cada região. E aí somos 9 aqui no Nordeste, 9 estados, e Tiago escolheu 4, ficou 36. Só poesia. Tiago é muito próximo de poesia, então a ideia dele era priorizar a poesia. Dos 36 textos, apenas um é de prosa, que é de Mário Rodrigues, que é daqui de Pernambuco. Só o dele é prosa, mas o resto são todos poesia. Esse projeto teve boa aceitação na internet. A gente conseguiu estender muito. Uma coisa que o Tiago falou para a gente aqui, uma antologia, ela tem um tempo de vida muito curto entre a divulgação e todo mundo consumir e ela, entre aspas, morrer. E a gente ficou muito preocupado com isso. Era um trabalho grande, era bem trabalhoso. E aí a gente não queria que ele tivesse, sei lá, 15 dias, 3 semanas e depois o povo esquecesse e não falasse mais. A gente inventou live, inventou várias formas de promover. E durante a leitura do livro, enquanto a gente estava produzindo, e a conversa com os poetas e as poetas, eu, eu tive que ler todo o texto antes mesmo dele sair, porque eu tive que diagramar tudo e organizar todo o livro. E aí eu já tinha lido todos antes do livro sair. E para fazer a conversa com todos que participaram, eu li de novo. Então, esse contato com poesia tão intenso e com muita poesia. E eu também lia o que eu conseguia desses poetas, dessas poetas por fora, que era para saber conversar com eles, enfim, para as lives que a gente fazia. E isso me influenciou não só a prosa que eu escrevo, mas principalmente a me fazer experimentar um pouco poesia, que eu já tinha tentado e aí dizia, não, poesia não é para mim, não nasci para escrever poesia, mas depois desse contato eu comecei a experimentar. E aí me influenciou muito, tanto que agora eu tenho que me dividir um pouco. Eu escrevo um pouco de prosa, um pouco de poesia. E nesse processo todo, o que a poesia mais influencia na prosa em geral? O que mais me influencia, o que mais eu sinto que influenciou na minha prosa é a questão de sugerir. Talvez antes disso eu entregava tudo, eu falava tudo, eu escrevia tudo. Como eu tinha falado antes, da ideia de eu preciso dizer tudo, a pessoa precisa entender, o leitor precisa entender tudo que eu quero dizer. E aí, depois do contato tão próximo, tão profundo com poesia, eu entendi que eu podia muita coisa eu preciso contar, mas muita coisa eu posso só sugerir. Eu posso deixar talvez no ar. E ele completa que do que eu vi de poesia, eu percebia muito isso. Que eu dizia assim, não entendi essa poesia. Não estou entendendo nada, eu não consigo saber do que ele está falando. E eu entendi que muitas vezes eu não preciso saber. Talvez só precise sentir. E aí eu não sei se eu consigo já fazer isso, se um dia eu vou conseguir fazer isso com a minha prosa, que é sugerir, deixar que o leitor sinta mais, perceba mais do que só receba informação. Eu acho que é isso. Mas você deseja que a sua prosa ela um dia se torne uma prosa mais poética? Não. Como eu penso sempre, eu gosto muito dessa questão dos diálogos, desse ritmo rápido mesmo, de ler, de talvez achar engraçado. E aí é o que me interessa mais. Essa parte, como se vê hoje de prosa poética, eu acho que eu posso escrever, talvez, eu posso experimentar, mas não é uma coisa que me interessa, não é uma coisa que eu quero seguir. Acho que eu gosto bem do que o caminho que eu estou indo hoje com a escrita de conto. Então, meu querido, jogo rápido. Escrever para você é um ato criativo, emotivo ou artesanal?
Ninguém nunca me fez essa pergunta. É uma pergunta muito boa. Eu acho que se eu, se eu respondesse rápido, eu diria que é os três. Porque a gente talvez vai dizer que precisa de criatividade, precisa de emoção para colocar no texto, precisa do artesanal, que é a própria escrita, ou a digitação, se for no computador. Mas eu ainda acho que os três fazem parte, mas eu acho que eles têm importâncias diferentes, não são divididos por três partes iguais. Eu acredito que a parte artesanal é a principal, que é a parte do trabalho. E talvez se eu for pegar só a parte de criatividade, eu não vou saber o que fazer com ela. Eu posso imaginar muita coisa, imaginar várias histórias, sei lá, e não conseguir fazer nada com elas. Elas ficarem só na minha cabeça. E a parte emocional, até eu posso pegar toda a emoção que eu estou sentindo, eu posso pegar toda a emoção que eu estou sentindo e colocar no papel e não ir para lugar nenhum. Não ter, assim, não fazer sentido, talvez nem para mim depois que eu vá ler. Eu já fiz um exercício parecido com ele e não funcionou. E aí eu diria que o artesanal, sei lá, ele pega muito mais da metade, que é o trabalho mesmo, que é quando você pega o que você sabe, o que você está aprendendo e você vai construindo mesmo. Aí eu acho que você usa a criatividade para solucionar os problemas que aparecem na construção do que você está escrevendo. A criatividade eu vejo muito dessa forma, não como uma coisa artística. É resolver o problema que você tem. Quando você chega num ponto do texto que precisa melhorar, uma frase que não está muito boa, você precisa tirar ou modificar. E o emocional, eu acho que tudo que a gente escreve tem alguma carga de emoção, maior ou menor, tem alguma coisa, nem que seja o interesse em escrever, a emoção de dizer estou escrevendo. Então eu acho que são os três em níveis bem diferentes. Eu colocaria o artesanal muito mais, muito mais. Quero saber, meu amigo, quem você procura com a sua literatura e o que ela procura. É uma pergunta bem difícil, acho que é a mais difícil das três. Mas se eu pensar quem eu procuro com a minha literatura, eu diria que eu procuro quem quer se divertir. Acho que da forma que eu me divirto escrevendo, para mim é muito divertido, apesar de ser às vezes bem cansativo, de achar a forma que eu quero perfeita, mas eu procuro quem, da mesma forma que eu me divirto escrevendo, que a pessoa se divirta lendo. Eu acho que quando alguém lê o que eu escrevi, diz que riu, ou que, ou que lembrou de algum momento que já viveu e se diverte. Eu acho que é isso. Eu procuro quem queira se divertir. Mesmo que ache que poderia talvez ser mais, o que eu escrevo poderia ser mais refinado ou mais culto, não é isso que eu procuro. Eu procuro mesmo que ela seja boa o suficiente para divertir quem quer se divertir. Tanto o leitor que está começando agora, ou o leitor que já leu bastante, que tem muita referência, ou também quem escreve, que já tem outra visão para o texto. Acho que eu procuro quem quer se divertir. E o que a minha literatura procura, eu diria que é registrar. Eu acho que de uns tempos para cá eu me preocupo muito. Acho que eu não sou tão velho, mas eu me preocupo muito em esquecer muita coisa. Muito do que eu coloco no que eu escrevo é o que eu ouvi na infância, eu escuto agora, gosto tanto e não quero que se perca. Então, eu acho que o que a minha literatura procura é registrar e guardar isso. Para mim, em primeiro lugar, registrando o que eu não quero perder, eu quero que as pessoas se divirtam com isso. Elas consigam se divertir com o que eu escrevo. Você foi convidado a participar da coletânea, pela forma como fiquei fascinado por um dos seus contos, quando você me mandou pelo WhatsApp. Não sei se você lembra. Quero saber, querido, o que achou do processo da coletânea Tiro de Letra. Eu tenho a impressão de que quando eu entrei no grupo, que eu fui convidado para participar do processo, ele já existia há algum tempo. Então, eu gostei muito da iniciativa. Claro que todo mundo vai falar isso, qualquer um que vai responder vai dizer que gostou muito da iniciativa, acho que é claro, né? Estou participando é porque eu gostei, mas eu achei muito interessante a forma que o projeto começou. Quando eu cheguei, como ele já existia, é uma coisa, não tem uma hierarquia
talvez a gente está acostumado a ver. É uma coisa de colaboração mesmo. A gente consegue dividir os textos, um lê os textos dos outros, para se melhorar. A intenção ali não é eu escrevo melhor e eu quero me exibir por isso. Eu acho que o que eu mais gostei mesmo do tiro de letra é essa coisa colaborativa, onde todo mundo está ali para se ajudar. Eu posso colocar um texto meu e vou receber sugestões, críticas, para que o meu texto fique melhor. Eu não percebi em nenhum momento no grupo que a gente tem hoje um, uma vontade só de se exibir. Eu acho que foi mais para dizer assim, vamos junto construir uma coisa legal. Porque se ficar legal para mim, vai ficar legal para todo mundo vai crescer junto. Eu acho que essa é a palavra, é crescer junto. E agora, para finalizar, gostaria de um depoimento seu sobre o livro Tiro de Letra, que será publicado no final de novembro. Eu diria, sobre o tiro de letra, eu diria que é um projeto até ousado, da forma que ele foi feito. Assim, gente que não tem um grande nome no mercado, talvez que já publicou alguma coisa ou não publicou nada. Eu acho que ele é usado nesse ponto, que ele está preocupado com a qualidade. É claro que tem gente com grandes nomes que tem muita qualidade, mas eu acho que o tiro de letra, acho que a maior preocupação dele, e eu acho que é isso que eu mais gosto no projeto, é ele querer revelar muita gente, inclusive eu, fazer com que a gente que escreve há algum tempo, ou enfim, fazer com que a gente seja conhecido e da forma mais profissional que possa acontecer. Não é tipo, qualquer coisa, eles não são conhecidos, vamos juntar todo mundo aqui e mostrar. Não, eu acho que tem um cuidado e um respeito ao nosso texto, à nossa trajetória mesmo, como se a gente já fosse um escritor muito reconhecido, já tivesse ganhado um prêmio muito grande, que geralmente acontece isso, né? Se dá mais cuidado, mais atenção a quem já tem algum nome, talvez até pela questão de mercado mesmo. Eu acho que o tratamento que eu tenho, que o meu texto tem, os meus textos têm dentro do projeto, é como que eles são o que tem de mais precioso. Para mim e encontrar um grupo, um projeto que trata isso da mesma forma, eu acho que isso vai ser sentido. Vai dar para sentir na hora que o livro for lançado. E todo mundo se engajar, sei lá, acho que 15 pessoas, não lembro o número agora. Eu acho que ele vai alcançar muito. Eu acredito que vai dar para anotar como um projeto ousado e principalmente de qualidade. E quando junta tudo, eu acho que vai ser sucesso. É a impressão que eu tenho. Aí você acorda, toma um banho nas carreiras, nem toma café para não se atrasar e antes mesmo da primeira aula sua vida vira de cabeça para baixo. Já pensou? Pois aconteceu comigo. Quando cheguei no colégio já rolava o assunto. Acharam um bebê recém-nascido na beira do rio. Caralho! Primeiro parágrafo de Híbrido. Conto de Silvano Barbosa. Chip da TIM, da Claro, da Vivo e da Oi. Exame de vista, moço? Olha a água aí, R$ 1. Chip da TIM, da Claro, da Vivo e da Oi. Olha a castanha. Película de vidro a R$ 10, ó. Chip da TIM, da Claro, da Vivo e da Oi. Primeiros parágrafos de Mais que uma história para contar, de Silvano Barbosa. Maria acordou na manhã daquela segunda-feira, sentindo na boca o sabor vermelho do refresco de groselha e com os olhos inchados de sono. Migalhas quase invisíveis de pó dançavam nos raios de luz que alumiavam o quarto através das brechas nas telhas. Ela ouviu o galo garnizé do quintal da dona Jovelina, o latido do cachorro vira-lata na calçada e o arrastar das carroças de frete no caminho da feira. Sons do dia começando lá fora. Trecho de Uma Bagaceira Só. Conto de Silvano Barbosa. O carroceiro despejou de qualquer jeito na banca de Dona Almerinda um saco cheio de maracujás e correu fruta para todo lado. Eita, menina, acuda aqui, Lidinha.
Na barraca de carne, seu Oswaldo, marchante, descarregava um quarto de bode que trazia pendurado nas costas. O barulho da carne batendo no banco já não assustava ninguém no meio daquele juazeiro de vozes. Cada qual que gritasse mais alto. Um de lá, outro de cá, e as ofertas se emendavam. Trecho de Guarda Compartilhada. Conto de Silvano Barbosa.